Bom dia a todos, né? Então, eu sou a Márcia Camarata Anton, sou a coordenadora do curso de especialização. É um prazer a gente poder estar aqui junto com a Rita Pribe, né, que é chefe do nosso serviço de psicologia e doutora, né, em ciências médicas pela URGS, e vai estar falando, então, sobre a simulação realística, né, dentro dessa proposta de ensino de psicologia hospitalar. Né? Então, é um prazer contar com a presença de vocês, né, nesse sábado junino aí, e que a gente possa aproveitar bastante nessa webinar. Então, eu passo a palavra para a Rita. Obrigada, Márcia. Bom dia, pessoal. Realmente é uma satisfação estar aqui. Quero muito agradecer a presença de vocês, o interesse nessa temática, que para nós é tão importante também, tendo em vista que nós trabalhamos com cenários muito distintos dentro do hospital. Então, a proposta é que vocês entendam um pouco onde a simulação realística se insere nesses processos de ensino e aprendizagem, bem como da assistência direta aos pacientes. A ideia é que a gente possa fazer uma apresentação breve para dar um gostinho para vocês de como é que esses processos ocorrem, para vocês nos conhecerem um pouco mais e para que vocês também possam ter tempo depois de trazer dúvidas, questionamentos. Tem todas essas questões também do nosso curso, né, que certamente vão despertar essa curiosidade em vocês. Então, a nossa proposta é poder conversar também um pouco sobre a especialização e sobre como que acontecem essas práticas no nosso serviço vinculado ao nosso hospital, que tem tantas possibilidades, né? Como vocês sabem, o Hospital de Clínicas é um hospital de referência universitário e que tem uma série de abordagens e de equipes diferentes trabalhando em alta complexidade o tempo todo. Tá? Então, eu vou passar a apresentação para que nós possamos, então, já de pronto assistir. Pedir que a Kerley me diga se está tudo ok. Está ótimo. Tá bem. Eu vou, então, primeiro já fazer de pronto um agradecimento especial a Kerley Scremin, que além de uma amiga, é também uma pessoa que nos auxilia sempre, né? Ela faz parte da coordenadoria de comunicação aqui do hospital e tem todo esse conhecimento que nos proporciona esses momentos de interação, mesmo à distância, né, pessoal? Então, espero que a gente possa na sequência já interagir, que vocês possam trazer dúvidas. Eu vou então trazer um pouco sobre a simulação realística em psicologia, para a gente pensar que ela é uma estratégia utilizada nos laboratórios de ensino e centros de simulação. Proporciona um ambiente reflexivo e de transformação para o desenvolvimento de competências essenciais ao cuidado centrado no paciente. O que é importante que nós possamos ter em mente? Por que a simulação ela é utilizada? Se nós formos pensar, um piloto, ele começa a sua prática pilotando um simulador. Não existe nenhuma possibilidade de um aluno começar a voar já com um avião, seja ele um monomotor, um teco-teco, não importa, né? Ele sempre vai fazer toda a sua prática inicial num simulador, para que então depois ele possa, aos poucos, receber aquele primeiro ok de que ele pode voar com o instrutor. Aí ele viaja com o instrutor para depois poder fazer o seu primeiro voo solo, que aliás é extremamente comemorado por quem faz esses cursos, né, com a finalidade de obter um brevet e de poder ser um piloto de fato. Isso tem a ver com a necessidade de que esses profissionais possam primeiro ter todas essas condições rastreadas, compreendidas, para que então eles possam, na sequência, colocar um avião de milhões de dólares
para voar, sem falar nas vidas que estão lá dentro, né, pessoal? Porque as pessoas costumam brincar que se o piloto erra, ele cai, né, junto com o avião. Então, isso é muito importante, muito caro em todos os sentidos. Como é que as coisas acontecem na saúde, né? Na saúde, nós também lidamos com bens muito preciosos. Nós lidamos com as vidas dos nossos pacientes e com as nossas próprias vidas enquanto profissionais. Será que a gente aprende, né, enquanto graduandos, porque eu sei que aqui tem pessoas que não são só da área da psicologia, né, mas já vi que tem alguns colegas de outras áreas. Será que nós aprendemos de fato a trabalhar em equipe? Será que trabalhar em equipe é algo simples e que todos estão sempre sorrindo, num ambiente tranquilo, ao redor de uma mesa em que nós podemos discutir o caso de um paciente? Ou será que os cenários, especialmente quando se trata de um hospital terciário, com a complexidade do nosso, não é um cenário assim que se apresenta, né? Quem de nós aprendeu a trabalhar num cenário desses? E essa foto ela é de 2021, março de 2021, aqui no nosso hospital. Ela foi para a mídia, enfim, quem tirou essa foto foi o Clóvis Prats, que é o nosso fotógrafo, e ela retrata um dia habitual naquelas longas e incontáveis semanas de pandemia. Então, os profissionais, para promoverem a segurança do paciente e a sua própria, tiveram que treinar muito para que essa sincronia pudesse acontecer de forma efetiva. Por que isso é tão importante? Porque cada um num cenário desses precisa saber qual é a sua função. Se as pessoas não têm clareza disso, não têm clareza do seu papel e da sua importância na equipe, a possibilidade de que nós tenhamos erros, eventos adversos e situações de falha, ela vai ser potencialmente maior. E qual é a importância, então, da simulação? É desenvolver competências cognitivas e sociais que complementam a técnica para o desempenho da prática do profissional, com qualidade e segurança. Quando a gente pensa também num cenário, né, de terapia intensiva, complexo como o nosso, o que nós temos aqui? Uma imagem que mostra uma enormidade de máquinas, aparelhos, fios, mas é importante lembrar que atrás desse monitor tem uma cama, se vocês puderem perceber bem ali. Eu sei que a imagem, né, talvez fique pequena, mas vocês conseguem perceber que ali atrás tem uma pessoa que tem uma história, que tem uma vida, e como é que será que ela... Nesse momento ela está sedada, obviamente, então ela não está participando de tudo isso, mas como é que será que o familiar dela, que vem fazer uma visita, porque sim, eles vinham fazer visitas mesmo no período da pandemia, e essa foto também retrata um paciente com Covid, que tinha ECMO, que tinha aparelho de diálise, que tinha todos esses monitoramentos para que ele pudesse ter um suporte de vida e pudesse, então, receber toda essa alta tecnologia em prol da sua saúde, da sua vida. Como é que, então, uma pessoa chega para olhar o seu marido, o seu filho, o seu pai, olha para todo esse arsenal e como é que será que a gente lida com isso, né? Então, esses são momentos também que nós precisamos pensar na importância da simulação como um recurso que nos auxilia. Por isso que a gente fala de competências cognitivas e sociais, porque eu também preciso trabalhar com as equipes a condição de explicar para o familiar o que é cada coisa, de que forma essas máquinas funcionam e de que maneira ele pode se aproximar do seu ente querido sem medo, porque imaginam que toda essa monitorização gera também um estranhamento em quem chega, né? Sem falar da possibilidade de erros e a enormidade de situações que precisam estar extremamente bem organizadas para que esses erros não aconteçam. Então, em 1999, vamos voltar um pouquinho a fita para esse primeiro, na realidade ele não foi um livro, ele foi um manual que foi escrito, né, um tratado praticamente,
sobre errar é humano, né? Que a ideia era a construção de um sistema de saúde mais seguro. Ele foi escrito em 99 pelo grupo do IOM, que é o Instituto de Medicina americano, que fez um estudo e que identificou nessa ocasião que os erros que ocorriam nos hospitais, nas clínicas, eles matavam muito mais do que câncer, do que ataques cardíacos, do que uma série de doenças, né? E isso impactou muito a comunidade científica naquela ocasião, justamente porque eles ficaram com essa sensação de que, bom, né, nós precisamos fazer alguma coisa, né? Na realidade, para não deixar essa informação passar, esse era o terceiro motivo pelo qual os óbitos ocorriam. Tinha então os problemas cardíacos, câncer, algumas questões assim mais clínicas, né? E na sequência vinha essa questão do erro, né? Que foi realmente muito assustador esse relatório, né? Quando ele saiu, e rapidamente as comunidades científicas e médicas pensaram em formas e maneiras de poder fazer com que isso fosse minimizado de alguma maneira. Tem alguns aspectos que são abordados e que vão perpassar todas essas questões, né? Como a tomada de decisão das equipes, a comunicação poder ser realizada de uma forma mais assertiva e que possa acessar os outros profissionais, o trabalho em equipe, de que forma ele é realizado, porque como nós falamos mais no início, é impossível eu aprender, né, diretamente, sem uma dose de medo, de ansiedade e de situações que nós tentamos sempre minimizar com os nossos alunos, no sentido de poder ir junto, de poder conversar sobre o que está acontecendo. Por isso a supervisão é tão importante. E esse também traz, né, falando um pouco do nosso curso, é um dos nossos grandes diferenciais, é uma assistência muito intensa que o aluno faz aqui dentro, mas a supervisão ela é muito presente, né? Além do horário fixo de supervisão, as supervisoras e preceptoras sempre estão muito presentes no serviço para poder também dar conta dessas situações. E também a gente trabalha muito com as questões de consciência situacional e gerenciamento de conflitos. O que isso quer dizer? Tem situações em que uma família, por exemplo, está com muitas dificuldades e projeta na equipe, coloca as coisas de uma forma que às vezes não é a melhor, numa dificuldade de expressar a dor e o sofrimento, por exemplo, de estar perdendo um filho, de estar perdendo um parente querido. Então, essas relações, elas também precisam ser trabalhadas. E muitas vezes a equipe mais técnica, pegando como exemplo o médico, o enfermeiro, eles não têm essas habilidades tão desenvolvidas. E nós, enquanto psicologia, precisamos ajudar as equipes a tomar contato com esses conceitos, no sentido deles entenderem que aquilo que a família fez foi, de fato, uma consequência depois de um resultado de um exame que foi muito ruim, depois de uma situação em que eles se sentiram perdendo o controle, né? Então a equipe precisa ir conhecendo isso. E o profissional da psicologia é o que trabalha mais facilmente, transita mais facilmente por essas situações, né? Na realidade, nós temos mais preparo para isso na faculdade, ainda que seja um preparo não voltado para as equipes, né, como deveria. Então, daí a nossa importância, né, de nos nossos cursos nós podermos aprofundar esses aspectos. Eu vou falar rapidamente do Peter Dickman, que é um psicólogo dinamarquês, que desde essa época, lá quando saiu então esse livro, né, O Errar é Humano, ele começou a desenvolver um trabalho com simulação na área de segurança do paciente. Até hoje ele é professor, né, de psicologia dentro da medicina, voltado para essas questões de segurança do paciente. E esse é um dos artigos dele que eu acho muito interessantes, que ele publicou em 2013, que vai falar sobre simulação e psicologia. Nós temos várias
várias possibilidades na literatura de se pensar em simulação na área médica, de enfermagem, né, e de outras profissões. Entretanto, é importante que a gente possa olhar do nosso ponto de vista de que forma o psicólogo pode contribuir em cenários de simulação. Então, ele fala nesse artigo que usar a psicologia na simulação vai nos permitir criar, reconhecer, usar oportunidades de aprendizado, as motivações dos envolvidos, elas também podem ser sempre levadas em consideração, né? O que eu espero também daquelas atividades que estão sendo realizadas. Então, ele vai trazendo uma série de passo a passos para que a gente possa seguir. Então, é um artigo bem interessante e fica, então, essa dica de leitura para vocês. Ele também é bem didático, pessoal. É um artigo que, se vocês querem ver simulação e psicologia, ele traz esses subsídios de uma forma bem interessante, como a gente vai ver a seguir, tá? Eu fui fazendo uma compilação das principais questões que ele aborda. Então, ele fala de 3 diferentes tipos de inserção da psicologia na simulação. É a psicologia da simulação, que vai descrever, explicar e prever experiências e ações dos participantes e instrutores na situação de simulação, nos cenários, como, por exemplo, ver a segurança psicológica dos participantes, se eles estão seguros, se eles confiam que aquele contrato que é realizado ali no início é um contrato que vai ser mantido de sigilo, porque isso é bem importante da gente ter em mente, né? A psicologia pode ser também abordada dentro da simulação, que ela vai promover uma experiência psicológica para construir educação baseada em simulação, e aí, como exemplo, os fatores humanos para trabalho em equipe. De que forma, então, eu posso, dentro de um cenário de simulação, trabalhar esses fatores com uma equipe, por exemplo, da anestesia, né, que o Peter Diekman, ele trabalhou e fez o doutorado dele justamente nesses cenários junto com anestesistas, né, de que forma ele podia contribuir dentro de uma sala cirúrgica, nessas condições mais difíceis, mais limite. E outras contribuições também que têm a ver com métodos de pesquisa que levam em consideração a importância das habilidades não técnicas, que também a gente chama de soft skills. Na realidade, são habilidades comunicacionais e que esse termo não técnicos, às vezes, ele nos remete a algo que seja menor. E, de fato, às vezes a equipe tende a achar que ele precisa saber passar um catéter, precisa saber lidar com aquelas máquinas todas lá que eu mostrei, mas sem dúvida nenhuma a habilidade de comunicação dessa equipe, ela faz tanta falta, né, e é tão importante quanto, porque num cenário desses, eu preciso comunicar muito bem aos colegas, à família, o que está acontecendo nos diferentes timings de cada um, né? E a gente usa muito essa questão em cenários clínicos, né, que pode ser um cenário, por exemplo, de uma entrevista, né, individual, e que a gente também simule isso, mas também em cenários de terapia intensiva e emergência, as contribuições da psicologia são muito marcantes, porque nós podemos ver várias situações que eu vou mostrar para vocês a seguir. Esse aqui é um setting de simulação, que é a proposta do Peter Diekman, que ele deixa mais, de certa forma, um pouco mais didático, que então é o pré-briefing, que é onde a gente inicia a simulação, que é eu pensar, por exemplo, Márcia, nós vamos fazer com essa turma uma simulação sobre o quê? Vamos fazer sobre uma família de uma criança que vai receber um transplante hepático, né? E vamos então pensar como é que essas coisas vão acontecer. Então a gente faz depois, monta o cenário, faz a introdução do cenário para esse grupo, né, de alunos ou de colegas. A gente muitas vezes vai precisar de um simulador, que mais adiante vocês vão ver algumas imagens que vão mostrar isso, mas no nosso caso, as nossas simulações, elas costumam ser de baixa fidelidade, como a gente chama. São simulações em que a gente não precisa de um manequim mais sofisticado. Existem manequins extremamente sofisticados, e aqui no hospital a gente tem um no nosso centro, que o manequim, ele mimetiza sensações
e situações que um humano faria. Então, ele dilata suas pupilas, ele fica com as pupilas midriáticas, ele fica com a pele com uma sensação, se a gente toca, de que ela está mais gelada, né? É muito interessante. E isso para a área médica, de enfermagem, é muito importante, né, pessoal? Porque então, por exemplo, aprender a puncionar, eu vou aprender a puncionar no manequim, então tá, né? O manequim ele vai, né, tolerar melhor do que, né, eu pegar o braço de alguém e ficar tentando até ter essa técnica mais, né, mais firme, mais consubstanciada dentro de mim, para que eu possa, então, passar para os outros pacientes, enfim, né? A gente precisa, então, ter uma teoria que sustente isso que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa também entender bem desses movimentos, pensar bem no nosso cenário, pensar muito no efeito que essas coisas vão trazer e de que forma eu quero montar o cenário, porque existem diferentes possibilidades. E aí, depois eu farei o que a gente tem, então, como mais para nós da psicologia, especialmente o debriefing, né? Depois do cenário, o debriefing ele é, sem dúvida nenhuma, o momento de ápice de informações, de devolutivas. E aí, depois que eu passo por esse processo, finalizo isso e as pessoas então conseguem absorver todas essas questões, a gente então pode passar para aplicação, que aí então é ir para um cenário mais realista, de fato, né? Vai com o supervisor ou vai sozinho, se a gente entende que aquela situação já está mais tranquila para aquele aluno. É importante ressaltar que a gente nunca vai conseguir dar conta de todas as situações. Felizmente, a gente tem uma profissão que a gente vai ter uma enormidade de possibilidades sempre. Então, quando a gente pensa num cenário, é que ele possa ser um disparador de situações mais limite, né? Por isso que eu pensaria, então, num caso de um paciente que vai receber um transplante de fígado, né? Que é algo já, né? Vamos pegar assim, dentro da complexidade, ele já está lá numa ponta. Por quê? Porque nesse cenário, provavelmente eu vou contemplar uma série de outras situações que em situações de menor gravidade, elas podem também aparecer, tá? Esse aqui é um caso que eu só trouxe para vocês terem uma ideia. Essa aqui é uma simulação de prona, tá? Como é que as coisas acontecem na prática. Então, aqui no hospital, nós fazemos várias simulações. Prona, não sei se vocês lembram, na época da pandemia, isso era bastante comentado, né? É quando eu preciso virar um paciente em decúbito ventral, ou seja, eu tenho que deixar esse paciente de barriga para baixo para liberar os pulmões dele, para ele poder oxigenar melhor. Tá? Resumidamente, muito toscamente, é isso, né? Só para vocês entenderem minimamente o que é isso. E no grupo de prona aqui do hospital, nós trabalhamos já, a psicologia faz parte desse grupo desde 2015, justamente porque quando o paciente é pronado, ele fica muito edemaciado, ele fica com o rosto inchado, às vezes, né, os braços, as mãos, ele fica com uma aparência muito diferente e muitas vezes assustadora para a família. E o que acontece é que quando eu preparo a família para isso, a família já vai entrar sabendo que então ele vai estar inchado, ele vai estar com, né, um rosto diferente, ou ele vai estar virado de barriga para baixo. A sensação que os familiares têm é que isso é extremamente desconfortável e de fato não é para o paciente, porque ele está super sedado para se submeter a essa manobra, mas ele está numa gravidade muito grande, né? Então, nessas situações, imaginem que pronar uma pessoa que tem catéter, que tem toda uma questão ali de o tubo, né, orotraqueal para poder respirar, isso é super importante. Nesse caso, vocês estão vendo um manequim humano, tá? Por quê? Isso também a gente trabalha muito com manequins humanos. Inclusive, teve uma época que nós tínhamos um contrato, não um contrato exatamente, mas nós tínhamos um convênio com o pessoal do teatro da URGS, justamente para que eles pudessem, os atores, fazerem conosco essa parte, né, da mãe que chega desesperada, de situações mais limite, né? Era muito interessante porque eles faziam com toda a propriedade. Então, nessa situação que vocês estão vendo, é uma
aluna, né, que se prontificou a fazer, e é muito interessante porque isso acontece e depois eles vão fazer na prática de fato. Todo mundo que está ali em volta dessa colega, que no caso é a nossa paciente, são pessoas que estão em treinamento para fazer isso aqui, tá? Então, essa é uma imagem de um momento de prona, tá? Que justamente, olha quantos profissionais são necessários para pronar um paciente que está recebendo todas aquelas drogas lá atrás. Vocês veem que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos, 6 daquelas caixinhas ali são drogas diferentes, medicações diferentes, né? Tem 2 que estão desligadas, mas as outras que estão ligadas são as medicações que esse paciente recebe. Então, é realmente uma manobra que exige uma coreografia da equipe muito importante. E muitas coisas têm que ser analisadas. Essa análise acontece, então, no debriefing, tá? Que é considerado como o coração da simulação clínica. Ele pode acontecer assim, né? Como então aqui a instrutora conversando, né? Depois com as colegas, né? E aí é um momento em que todos falam, em que eles podem então perguntar e trazer situações, e geralmente nós fazemos dentro dessa ordem, mais ou menos. Esse é um outro artigo que eu também compartilhei aqui com vocês, que é sobre a construção de cenários em simulação na saúde, né? O que é relevante? Então, são alguns itens que são importantes para nós, que então é que as pessoas primeiro descrevam os cenários, ver se as ações foram bem desempenhadas, o que aquelas pessoas mudariam, se a comunicação foi efetiva, o comportamento da equipe, a segurança do paciente, tudo isso vai sendo conversado no debriefing com a equipe que participou. E muitas vezes nós dividimos entre as pessoas que participam da simulação, como ali vocês viram naquele cenário de prona, né? Todos ali estão participando, mas a gente também consegue fazer, e aí eu vou passar para esse aqui. Esse aqui é um modelo que, inclusive, né, essas imagens foram tiradas aqui do nosso centro de simulação, né, para a gente poder fazer o chamamento, né, para especialização. E aqui vocês veem as colegas de um lado da parede, né, que tem então uma parede de vidro. Quem está do outro lado, quem está rodando o cenário, como a gente chama, as pessoas não veem quem está aqui. É como uma sala de espelhos, aquelas, né, que a gente já usava na universidade há muito tempo atrás. Só que é uma sala de espelhos extremamente sofisticada, porque lá do outro lado vai estar o manequim, tem todo o instrumental ali do lado também, né, para funcionamento, para outras questões mais técnicas aí, e nós ficamos aqui do outro lado observando o que está acontecendo lá no nosso cenário. E nessas situações nós usamos damos algumas tarefas para o grupo de observadores. E isso também é muito interessante, porque uma das grandes questões da simulação é a aprendizagem de adultos. Os adultos, eles aprendem muito mais com a prática do que como uma criança que aprende, ela cresce num ambiente em que ela sabe que vai ter um professor, que vai trazer de uma forma mais instrutiva o conhecimento, né? E os adultos, eles precisam interagir mais com o conhecimento. Isso é algo também que a aprendizagem, ela se dá de forma mais facilitada para os adultos dessa forma. E isso já foi largamente estudado, e também tem muitos estudos que comprovam que a simulação em saúde faz não só com que tecnicamente os profissionais se desenvolvam, mas essas habilidades, né, de liderança, de comunicação, de segurança do paciente, colaboração no trabalho em equipe, né, um trabalho interprofissional, na simulação nós temos oportunidade também de trabalhar com isso. Então, eu fico realmente muito satisfeita de poder conversar um pouco com você sobre isso, porque, de fato, esses são instrumentos que nós temos já mais desenvolvidos enquanto psicólogos,
né? E que nós podemos auxiliar as equipes de diversas formas. Então, às vezes, quando a gente pensa em cenários, né, num cenário de catástrofe, né, de desastres, que aqui também no hospital ocorre e que sempre as colegas, né, especialmente a colega da emergência, ela é chamada para participar disso, por quê? Porque ela vai observar o cenário, ela pode até interagir em algum momento, mas o momento do debriefing vai ser o mais importante para que ela possa também levar para a equipe essa devolutiva de como que ela viu que cada uma dessas situações se desenrolaram, né? Então, esse é um aprendizado de fato para todos, tá? Aqui também eu aproveito para falar um pouco do curso, né? Que ele vai ter esse diferencial da supervisão individual, que também potencializa o aprendizado, o desenvolvimento, né? Olhar junto com o aluno as coisas que estão, né? Como é que foi aquela entrevista? Então, nós focamos muito nesse aspecto, porque entendemos que é a melhor forma de se aprender, sem dúvida nenhuma. E aqui é uma outra imagem também de um outro cenário. Vocês veem que tem então ali uma mãe com um bebê no colo, né? E certamente tem ali um médico, né, que está falando com ela, e esse grupo está observando essa interação, como é que ela se dá. Então, ela é uma experiência imersiva, né, dentro da nossa realidade hospitalar, e a simulação é uma das atividades, né, pessoal? A ideia é que a gente também reforce muito isso no primeiro mês de curso, e depois vocês vão se inserindo nas áreas que nós entendemos, e vocês também, que vocês se identificam mais, porque isso também é uma oportunidade de me ver fazendo algo. Não é, eu quero trabalhar com obstetrícia, porque eu gosto de bebês. Mas será que eu vou interagir com os bebês ou com as mães dos bebês, né? Então, são momentos de reflexão importantes para que a gente possa juntas ir pensando qual é o melhor momento. Tem também a questão do parcelamento em até 16 vezes, né? Que aí é para quem não tem esse desconto, né? Que a Carly tinha falado inicialmente. E as informações e inscrições estão no site do Hospital de Clínicas. Então, quero muito agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho da simulação e introduzir vocês nessa temática, que para nós tem sido também bastante desafiadora, no sentido de que é importante nós sempre pensarmos as melhores formas de fazer essa articulação com os alunos, né? Então, realmente, assim, é bastante motivador ver que vocês se interessam pelo tema e que a gente tem, de fato, né, um espaço privilegiado aqui no hospital, que é um centro de simulação, né, que foi inaugurado agora, esse ano, e que nos oportuniza também trazermos esses cenários para quem aqui com a gente compõe as equipes. Muito obrigada, e a gente vai ficar à disposição agora. A Márcia vai falar um pouquinho também sobre o curso, e a ideia é que vocês também possam trazer dúvidas e que no chat vocês também perguntem, né, se assim desejarem. Então, queria agradecer a Rita, né, pela apresentação. Acho que deu para ter uma boa ideia, né, de como é que funciona a questão da simulação, então, para aprendizagem e psicologia hospitalar. E acho que antes de falar um pouquinho do curso, né, a gente pode abrir também para se alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre as questões apresentadas pela Rita, né, nesse momento inicial. Queria, Márcia, aproveitar para reforçar o pedido que as pessoas preencham, né? Então, a lista de presença que está no chat, coloquei ali várias vezes para quem entrou depois. E aí, depois, a gente dá uma passadinha de novo no que é o presente, no que são os descontos que estão aí. Alguém levantou a mão. Agora sumiu aqui para mim quem? Pode falar, por favor. Foi sem querer, será? Porque sumiu depois. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Ali, ó. Abriu. Ai, palmas. Ai, obrigada. Não, é que a gente achou que era mãozinha, mas é de palmas. Muito obrigada. A Renata Martins pergunta se tem estágio, né? Boa pergunta, Renata. Nós temos estágio, mas no momento o nosso estágio é vinculado apenas com a Universidade Federal, né? Só os alunos da URGS
que passam pelo 6º semestre ou 7º, fazem o seu estágio curricular de clínica conosco, por uma questão de convênio mesmo, né? Então, nesse momento, só alunos da URGS. Mais alguma pergunta? Senão, vou falar um pouquinho, então, da especialização e depois também, se vocês tiverem alguma pergunta sobre a fala da Rita, pode ser realizada, né? Então, qual é a ideia, né, principal da nossa especialização, né, e que a gente fala muito como a questão do diferencial? São 14 meses de curso, né? Então, assim, a ideia realmente é uma imersão aqui na realidade do hospital, né? Com 20 horas semanais. Tá? Dentro dessas 20 horas semanais, a gente tem seminários teórico-práticos, né? Em que a gente vai estudar textos das diferentes questões, né? De técnica de psicologia hospitalar, dos contextos em que o psicólogo está inserido, sobre trabalho em equipe, né? Sobre escrita de documentos, sobre avaliação psicológica, né? Então, são vários temas muito relevantes para a questão do aprimoramento, né, profissional. E o aluno, então, a gente vai ter um mês preparatório, né, isso é uma novidade no formato do curso, né, revendo as outras edições, a gente considerou, então, que ter um mês de preparação, que é onde a gente vai ter, além de seminários teóricos, atividades de simulação, né, o aluno vai poder conhecer as diferentes áreas em que a gente atua no hospital nesse mês inicial, para só após esse primeiro mês, então, ele se inserir nas áreas de prática e começar a atender os pacientes, né? Isso vem muito em encontro do que a Rita falou, então, na apresentação, né, de primeiro fazer um treinamento, né, em simulação, um treinamento teórico, conhecer um pouquinho os nossos ambientes e a nossa realidade, para depois poder começar, então, se experimentar no atendimento a pacientes, familiares ou equipes de trabalho, tá? O aluno, ele escolhe, né, de acordo também com as suas preferências e identificações, uma área mais específica para atuar. Então, bom, algum aluno vai fazer a sua prática no CTI, o outro na emergência, o outro na pediatria, né, na materno-infantil, na saúde do trabalhador, e vai ter um supervisor de referência, tá? Então, toda semana esse aluno vai ter o seu horário individual de supervisão, em que vai ser visto, né, diferente do que a gente costuma ver em estágio ou em outras formações, a gente acompanha todos os pacientes atendidos pelo aluno, tá? Então, a gente solicita, no geral, que ele traga entrevista dialogada, né, que é um material escrito em que a gente consegue aprofundar o caso e trabalhar muito as questões de técnica, né, de como intervir, aonde intervir, o que poderia ter sido diferente. E, além disso, a gente discute, então, os outros pacientes que estiverem sendo atendidos pelo aluno, né, para a gente poder dar o suporte em todos esses casos, né. Além desse momento individual, né, que a gente costuma ter um horário fixo na semana, nós todas estamos aqui todos os dias, né, e a ideia é que o aluno, nessas 20 horas, também tenha uma carga horária distribuída na semana, né, que vai ter, ela contempla tanto o nosso horário, por exemplo, de seminário teórico, que vai ser nas quartas à tarde, tá? E aí os outros horários, eles podem ser construídos de acordo com a área que o aluno está inserido, né? Então, assim, respeitando, por exemplo, se um aluno vai ter prática comigo em transplante hepático infantil, eu tenho horários específicos de reunião de equipe, de ambulatório multiprofissional. Então, um aluno que quiser experienciar a prática nessa área, vai organizar também seus horários dessa forma. Então, no meu caso, eu teria que estar segunda de tarde e na quinta de tarde, e na quarta de tarde por causa do seminário. Aí os outros 2 turnos, pode ser lá, né, ver de acordo também com a necessidade do aluno. Então, cada área tem um horário diferente, então o aluno vai construir, após esse primeiro mês de curso, além de, então, escolher a área em que ele deseja fazer a prática, ele vai construir um horário que também fique, né, bom para a sua rotina, né? Então, tem que respeitar as questões da rotina do hospital, mas também tem uma flexibilidade para a sua organização das outras questões, né, que vocês possam estar envolvidos. E até complementando isso que a Márcia está trazendo, né, tem 2 perguntas ali da Gabriela e da Andrea, né, sobre qual o requisito para fazer o curso.
que junta com a pergunta da Andréia, se pode fazer na graduação. Não, não pode, porque como é um curso de especialização, que a pessoa recebe um título pelo MEC, de especialista em psicologia hospitalar, ela precisa ter a graduação completa, né? Ela tem que ter o seu CRP já, para poder fazer a especialização aqui conosco, né? Aí, esse é só um detalhe. Quem estiver se formando agora no meio do ano, tá? Porque o curso vai começar 14 de agosto. Tá? Então, assim, para quando a pessoa precisa ter, né, estar formada e ter seu CRP ativo? Início de setembro, tá? Porque como esse primeiro mês vai ser teórico e de simulação, o que a gente exige? Que o CRP esteja ativo no momento em que o aluno for começar a atender pacientes. Tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a URGS está com um calendário um pouco atrasado, né? Então, a pessoa que se formar agora nesse semestre, né, no meio do ano, pode sim participar da seleção, mesmo ainda não estando formada, né? Desde que até ali, final de agosto, início de setembro, já esteja com o seu título, né, e o seu CRP ativo. Tá? O que mais, então? E aí a gente está falando da questão da supervisão, né? Então, nós estamos também, então, todos os dias aqui. Então, um aluno, uma situação assim, mais imediata, mais emergencial, que precise discutir a situação que ele atendeu naquele dia, ou precisa de ajuda de uma profissional para manejar alguma situação que está mais difícil, a gente sempre tem várias colegas aqui, né? Então, se não tiver a sua supervisora direta, vai ter outras supervisoras do curso que vão estar aqui para dar esse amparo, né, para auxiliar na atividade. Então, isso também é um grande diferencial, né, porque o aluno aqui, ele tem o contato com o seu supervisor e com os outros supervisores diariamente, né? Então, é um suporte realmente bem importante, que a gente entende, né, que é necessário a gente estar, né, disponível para o aluno e acompanhando as suas atividades no dia a dia. Outra questão, assim, tem várias atividades, né, em que o aluno participa com a gente, né? Então, além dele estar exercitando a sua prática clínica ali com o paciente, o familiar ou as equipes de trabalho, ele também tem a oportunidade de nos acompanhar como modelo também, né? Nas reuniões de equipe, em algumas situações até de atendimento, nos rounds, intervenções multidisciplinares que a gente faz com os pacientes e os familiares. Então, acho que isso também é um diferencial, né, que é importante. O que mais? Alguma pergunta até o momento? Queria agradecer também o registro ali da Tamires, né, que ficou conosco também quase 2 anos, né, uma colega muito querida que no período da pandemia nós tivemos um aporte de vagas, né, para poder dar conta de todo o trabalho desenvolvido, e a Tamires foi uma dessas. Estamos esperando o retorno dela em breve. Então, é muito bom também, né, ver que a gente tem um trabalho que é muito consolidado nesse sentido, né, pessoal? Assim, as pessoas vêm, trabalham com a gente, querem voltar, também estamos com saudade também. Alguém levantou a mão agora. Eu acho que eu vou passar o recadinho rápido antes da gente passar para a próxima pergunta, que quem chegou mais tarde não ouviu a gente comentando, então, qual é o presente que nós temos para quem está trabalhando, assistindo o webinar conosco. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Acho que tem algumas pessoas que entraram depois e que não ouviram. Então, quem está participando do webinar agora, hoje, e assinou a lista de presença está disponível no chat, e fizer a inscrição para especialização no dia de hoje, dia 24 de junho, até às 23h59, terá isenção na taxa de matrícula. A taxa de matrícula é de R$ 850. A única condição é parcelar as mensalidades em até 14 vezes. E uma outra notícia em primeira mão, que a gente está passando direto para vocês agora, é que os sócios ativos da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar terão 10% de desconto no valor do curso, no valor total do curso, aplicável em todas as modalidades de pagamento. Esses descontos não são cumulativos e os inscritos passam pelo processo seletivo normalmente. Então, receberão esse desconto aqueles que forem iniciar a especialização em psicologia hospitalar.
É um presente muito legal para vocês. Aproveitem essa oportunidade, façam a inscrição de vocês ainda hoje. Então, acho que outra questão, né, importante, assim, no processo seletivo, as inscrições são até o dia 30, né, o desconto esse relativo à taxa de matrícula é só para hoje, e o aluno manda alguns documentos ali via o site, né, que é currículo, um memorial descritivo, e depois passa por uma entrevista, né, com 2 de nós, no geral, estou eu presente mais alguma das colegas do serviço, e depois, acho que não me lembro a data específica, em julho saem os resultados aprovados, e aí sim, né, seria a inscrição e a matrícula, né, com a isenção, então, da taxa para quem se inscrever até hoje, tá? O curso, ele é reconhecido pelo MEC, tá? Título de especialização, e um dos diferenciais também é a carga horária, né, do curso, que então são 1.120 horas, que vão ali no certificado de vocês. Que mais? Dúvidas, comentários? Acho que a gente pode encerrar a gravação, né, meninas? E seguimos conversando mais um pouquinho. Pode ser? Pode Vamos encerrar a gravação. É que também, né, pessoal, eu